Olá, amigos, amigas, muito bem-vindos a mais um estudo do livro Loucura e Obsessão. Hoje, o último estudo do ano, então convidamos alguns coordenadores para desejarem com suas palavras um feliz fim de ano. Estamos aqui com o Laudes e a Tânia, que vão fazer o aprofundamento da segunda parte do capítulo 11, mas o Marcelo e o Lincoln vieram aqui para dar um oi. Mas antes de passarmos a eles, vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a proteção e o amparo dos amigos espirituais, agradecendo por esse ano de estudo, agradecendo a nossa mentora, Sueli Caldas Schubert, pela criação desse grupo, pelo suporte que sempre nos dá, todas as semanas, ao nosso querido Divaldo Franco, que retornou ao mundo espiritual este ano, mas que nos deixou essa obra gigantesca, importantíssima, e ao espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nos permite os estudos e aprofundamentos tão importantes, que nos permite aprofundarmos os nossos conhecimentos. Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pedimos a bênção e proteção para todos que assistem aos nossos estudos, para as suas famílias, aos entes queridos, que possamos todos ter um fim de ano de muita paz, de muita luz, e um 2026 com muito amor, paz, fraternidade, aprendizado e crescimento. E pedimos permissão para começar os nossos trabalhos. Então, antes de passarmos aos nossos coordenadores para a continuação dos aprofundamentos, vamos chamar primeiro Marcelo para suas palavras no encerramento desse ano. Você, Marcelo. Muito obrigado, João, e a todos que nos acompanham neste último dia de estudo desta obra Loucura e Obsessão. E como João muito bem falou e mencionou na sua prece, um estudo muito abençoado do qual todos nós aprendemos cada vez mais. Somos todos aprendizes. Então, neste último dia, nós desejamos do fundo do coração um Feliz Natal. Que Jesus possa renascer nos nossos lares, mas principalmente na nossa intimidade, todos os dias. Este homem incomparável que ainda nos dias atuais nos desafia a sermos melhores, a sermos mais fraternos, mais bondosos, mais caridosos. Feliz Natal, um próspero ano novo e paz e bem para todos que nos acompanham. Obrigado, Marcelo. Lincoln. Queridos amigos, uma saudação da fronteira aqui de Foz do Iguaçu, aos coordenadores que estão conosco hoje, Tânia, João, Laudes, Marcelo. Saudamos carinhosamente todos aqueles que nos acompanham e agradecido, desejando que também, como disse o Marcelo, tenhamos um Natal muito feliz na companhia do aniversariante, que naturalmente representará um Natal em todos os dias de nossas vidas, porque estará sempre renascendo com novas perspectivas em nossos corações, iluminando nossas vidas. Relembramos aqui as palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 13, onde ele fala que bem-aventurado é aquele que sabe e faz. Então, não nas palavras exatas disso, mas como nós estamos aqui para saber mais, muito importante que ao longo do tempo também possamos realizar tudo aquilo que estamos aprendendo. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e nos sustente nesse nosso esforço de libertação da ignorância e da ampliação dos nossos horizontes de entendimento da vida, de nós mesmos, das leis divinas, a fim de que possamos cumpri-las o mais lealmente possível. Muita paz a todos. Obrigado, Lincoln. Laudes.
Queridos amigos, nossos votos de alegria e agradecimento nesse ano abençoado pela oportunidade de tanto aprendizado, os coordenadores que nos fizeram aprender tanto nessa obra magistral e também todos aqueles que estão conosco com dúvidas, mas vibrando, para que a gente possa estar realizando esse estudo sistematizado como nos propunha Allan Kardec. Para nós uma honra para poder estar participando de um grupo tão seleto como esse e aprendendo tanto. Desejamos que todos tenhamos um Natal abençoado e sigamos nos propósitos para o ano vindouro, para seguirmos essas pegadas, porque sabemos qual é o caminho da verdade e da vida. Muito obrigado. Obrigado, Laudes. Tânia, deixei você por último, porque você já emenda fazendo a primeira parte dos aprofundamentos do capítulo 11 com você. Boa noite aos queridos amigos coordenadores que neste momento estão conosco, aos amigos que nos acompanham. É sempre muita alegria podermos compartilhar deste momento e da obra magistral do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Eu diria que este ano foi um ano de grandes aprendizados para mim, especialmente nesse estudo de Filomeno. Filomeno já faz parte da nossa trajetória desde algum tempo, e cada novo livro é sempre conhecimentos que talvez não sejam tão novos, mas que se atualizam na medida que vamos ficando mais despertos. Então, este ano foi um ano de muito aprendizado, de muitas alegrias, de muito compartilhamento, e que possamos estar juntos em 2026, aprofundando mais este arsenal de livros que o benfeitor nos trouxe através da psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Um Feliz Natal a todos, que 2026 chegue trazendo muitas alegrias para todos nós, e gratidão a esta equipe de trabalho que nos acompanha, que nos fortalece, que nos sustenta, que traz sempre essa alegria de estarmos juntos. Vamos seguir, então, para os aprofundamentos deste capítulo, que nós iniciamos na semana anterior. O capítulo é intitulado Técnicas de Libertação. Eu queria só chamar a atenção que Manuel Filomeno de Miranda também traz um capítulo no último estudo que fizemos, do livro Nas Fronteiras da Loucura, só que ele usa a palavra no singular, técnica de libertação. E aí vem mostrar que a técnica não é uma só, mas aqui nós vemos, né, essas oportunidades de estarmos trabalhando com os espíritos que estão em aturdimento. Nós, na semana anterior, finalizamos o nosso estudo iniciando a respeito do choque anímico. E é exatamente este ponto que nós trouxemos nesse estudo para um aprofundamento. Vamos pensar nas duas personagens, que é o médium, que é o espírito em aturdimento, que vão se comunicar. Esta comunicação é através de perispírito a perispírito. Já sabemos disso. E quando nós buscamos este capítulo do livro Nas Fronteiras da Loucura, Técnica de Libertação, que é o 25º capítulo, nós vemos lá claramente a respeito deste choque anímico, mas na figura central de um médium, que é Jonas, e aí Filomeno vai falar para nós que Jonas ele foi treinado no exercício mediúnico antes da sua experiência no corpo. O que isso traz para nós? Todo médium ostensivo, porque se buscarmos o conceito de Allan Kardec, sabemos que médiuns somos todos nós,
porém uns têm esta capacidade de estar vendo, ouvindo, escrevendo, dentre outras faculdades, mas o médium ostensivo, ele tem um preparo especial para o seu corpo físico, que é através da glândula pineal. A glândula pineal, ela é situada no cérebro e ela vai ser a catalisadora das vibrações e transforma essas vibrações espirituais nesses cristais que a glândula oferece, decodificando as informações que são provenientes do mundo espiritual. Então, voltando para Jonas, este médium que, na linguagem apresentada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele tinha uma mediunidade educada. É a mediunidade ao qual todo médium deve buscar. A educação mediúnica. E na educação, nós precisamos pensar em dois aspectos: a educação da faculdade, a educação de si mesmo. Este educar-se a si mesmo é justamente buscar conhecer-se para o aprimoramento daquilo que lhe foi destinado. Então, Jonas, o médium utilizado no estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, ele ofereceu os seus recursos mediúnicos para o espírito Ricardo, que obsidiava Raulinda. E aí nós percebemos que todo médium, não somente os ostensivos, todos nós temos adversários. Adversários que são nossos e adversários do bem, que não estão interessados no nosso crescimento e aí vão estar atuando para nos demover dos propósitos. Esses adversários do bem ou nossos adversários, eles estarão investindo especialmente nos médiuns para que eles venham a falir na missão que abraçaram. E será que isso acontece com frequência? Vamos buscar o estudo da obra de Filomeno de Miranda e encontraremos, por exemplo, em Tormentos da Obsessão, vários casos que nos apresentarão esta falência no exercício da mediunidade. Então, Jonas, assim como todos nós, que temos os nossos adversários, ele, ao longo da sua caminhada, ele foi testado, mas ele sempre conseguia uma aprovação no exame da vida. E este espírito encarnado que traz a missão da mediunidade como prova ou como missão, ele tem a faculdade o poder de estar contendo essa exacerbação do espírito que manifesta o seu ódio, que manifesta o seu desejo de vingança. Pensemos nós que participamos de reuniões mediúnicas. Quantas vezes, no aturdimento que chega o espírito, ele vai com um tom de voz mais alto, dizendo que quer quebrar tudo, que vai arremessar a cadeira. E isso, como nós sabemos que o choque anímico, que na definição seria essa contribuição do médium a favor do espírito comunicante, onde ele vai doar a sua energia animalizada, promovendo um choque, e esse choque, automaticamente traz esse aturdimento que leva
ao despertamento do espírito. Mas o que é que ele precisa despertar? Sair desta condição, reconhecer-se que não faz mais parte do mundo dos encarnados, dentre outras condições. Então, o médium, ele tem esta função de, no momento da comunicação, ele conter esta manifestação exacerbada que o espírito apresenta. E aí pensemos que no médium há uma atuação do sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele vai estar com essas descargas elétricas, elas vão estar mais presentes e precisa que ele traga o seu controle, o controle na manifestação. Porque senão, o espírito que está dominado pelo ódio, ele vai manifestar esse domínio e pode provocar talvez uma desarmonia naquele trabalho que foi muito bem estruturado e organizado pelos benfeitores espirituais que dirigem as reuniões. Então, esta contribuição do médium é para que não haja uma extrapolação dos espíritos que estão neste lugar de aturdimento, de revolta, de mágoa, de tudo quanto ele carrega e que deseja externar toda esta dor que está dentro dele. E aí a gente volta para a descrição que Filomeno apresenta deste médio Jonas. É um médio responsável, é um médio dedicado, é um médio abnegado, é um médio que está constantemente integrado às leis de Deus e vigilante. Todos nós precisamos estar vigilantes no nosso dia a dia para não sintonizarmos com essa esfera inferior e nos afastarmos daquilo que são os nossos propósitos. Então, pensar, se eu sou médio ostensivo, eu recebi esta tarefa para poder exercer. E para melhor exercer esta tarefa, eu preciso me qualificar através da educação, mas existe um aspecto que é muito importante que diz respeito à moral. Falamos, inclusive, a respeito disso no estudo anterior, em alusão a Dona Catarina, que é justamente esta mãe devotada que está, de alguma maneira, auxiliando com os seus dotes espirituais aquela condição do seu filho, que é o Carlos, e que precisa deste apoio que, em conjunto com o mundo espiritual, mais precisamente do seu pai e da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que está em atuação nesse caso específico. E aí, pensando também neste processo de comunicação, os sofredores, que são esses espíritos que carregam as mais variadas condições, eles serão atraídos pelos benfeitores espirituais que vão promover esta aproximação. E aí, voltando a Ricardo, o espírito que vai através do médium Jonas, Filomeno vai destacar o cuidado do benfeitor espiritual no atendimento ao obsessor e na promoção deste contato com a entidade, que nós sabemos que a aproximação
do espírito que vai se comunicar, ela não acontece na hora da reunião. Às vezes é 24 horas, 48 horas, até 72 horas antes, para justamente nesta aproximação, o médium, já mais afinizado com o espírito comunicante, ele possa traduzir, ser mais fiel, mais fidedigno àquilo que o espírito está trazendo em sua manifestação. E aí nós vamos nos perguntar: quais seriam esses benefícios? Qual seria a qualidade que o choque anímico ele pode estar trazendo na comunicação mediúnica? E aí nós temos no livro Qualidade da Prática Mediúnica, que foi escrito pelo Projeto Manuel Filomeno de Miranda, o nosso querido Divaldo Franco falando, porque esse livro é dividido em algumas partes, e na segunda parte o projeto faz perguntas ao nosso querido tio Di, e ele vai falar sobre o choque anímico, dizendo que se porventura o dialogador ele não conseguir penetrar no cerne do problema do espírito, se ele, porventura, sair um pouco da diretriz daquilo que deveria ser a sua condução naquele diálogo, somente com o choque anímico, o espírito já é beneficiado em 30% daquilo que ele traz como impressões da matéria, como as suas dores, os seus sofrimentos, justamente por conta desta aproximação. Então, somente neste falar do espírito, na sua manifestação, independente daquilo que o dialogador vai levar para ele, já há um benefício em torno de 30%. E aí pensemos no que nós precisamos, enquanto demais membros da reunião, trabalhar para que esses 30% ele possa ir aumentando, e aí vai depender de quem? Da qualidade do diálogo que será estabelecido, e aí vamos para o preparo do dialogador, que também precisa se dedicar ao estudo, ao aprofundamento e ao aprimoramento moral. E isso não está descartado para nenhum membro que vai estar integrando o trabalho mediúnico. E o papel do assistente também fundamental, porque o assistente estará na vibração, na sustentação, e não em confronto com aquilo que o dialogador está expressando durante aquele momento do diálogo, tendo-se em conta que muitas vezes, por não se achar num papel ativo, o assistente, o que está na sustentação vibratória, ele pode se permitir um adormecimento, aquele sono passageiro que acontece, e isso vai trazer prejuízo, especialmente no momento de uma comunicação, fazendo com que a equipe espiritual possa isolá-lo daquela equipe de trabalho por conta desta manifestação. Então, vocês vejam que todos nós que integramos a equipe, nós temos este papel de sustentação para que o resultado não seja somente dos 30%. E não é somente os 30%, mas para que nós possamos perceber o quão importante é estarmos mais atentos a essa tarefa que nós assumimos, que abraçamos antes da encarnação, e especialmente o médium
que veio com seu corpo físico preparado para poder exercer a função de médium. Então, trazendo sobre os benefícios, a qualidade que vai estar trazendo para o trabalho mediúnico o choque anímico, nós não podemos desconsiderar o alívio do sofrimento que a comunicação vai estar levando para o espírito. Muitas vezes, ele ainda sem noção de que está em uma outra realidade vibratória, ele ainda se achando no mundo dos encarnados. É naquele despertar com o choque anímico que ele vai, é como se fosse ele estivesse adormecido e o choque traz este alívio de talvez uma sensação de dor intensa. Quantas vezes o espírito, no começo da comunicação, ele expressa: eu estou sentindo uma dor que não passa, nos das mais variadas localizações do nosso corpo. E aí, na manifestação, o dialogador vai conduzindo através do diálogo, mas você está recebendo um medicamento, e isso, em paralelo com o choque anímico, ele vai ter um alívio daquela dor. Sem desconsiderar que esse perispírito que oferece do médium, que vai estar oferecendo esta energia animalizada, poderíamos comparar a um tônico. É como se fosse uma transfusão sanguínea que o médium vai estar doando e isso vai promover a restauração das forças, vai promover este despertamento. Mas também nós precisamos lembrar que é o choque anímico que vai levar à contenção do espírito. Quando o espírito diz: por que vocês estão aqui me prendendo? Eu quero sair daqui, eu quero voltar para o local, talvez, onde ele estivesse atuando, afligindo aquele a quem ele obsidia. E aí ele vai se sentir tolhido, ele vai se sentir preso. E também nas suas exasperações de querer derrubar tudo isso, o choque anímico também vai estar auxiliando na contenção do espírito. Quando acontece este momento inicial e que o espírito ele persiste em não querer ouvir orientação, em continuar repetitivo naquilo que ele estava expressando desde o início da comunicação, ele vai ser beneficiado. E aí a gente volta ao caso de Ricardo. Quando terminou, ele foi deslocado, Ricardo Espírito, ele foi adormecido e foi deslocado para uma reunião mediúnica. Quando ele desperta, que ele vê que não está ao lado da sua presa e fica naquela condição e logo encerra este processo da comunicação, o que vai dizer o doutor Bezerra de Menezes? O choque anímico, neste momento inicial, trouxe o resultado que nós esperávamos para uma comunicação futura. Então, às vezes, nós ansiamos que o espírito ele saia em uma outra condição e ele permanece com a sua rebeldia, com o seu ódio, com a sua revolta. Isso não significa que não houve benefício para ele. Quantos espíritos já nesses anos nossos de experiência em reunião mediúnica já disseram que não era a primeira vez que ali estavam, segunda, terceira, já ouvi espírito falar que era a quinta vez
que ele se manifestava naquela reunião. Ou seja, quantas vezes são necessárias esta aproximação para poder promover o despertamento? Isso aí vai de acordo com a necessidade daquele espírito, quantos séculos ele armazena do seu ódio, do seu desejo de vingança. Então, tudo isso não é resolvido imediatamente. Nenhum contato de 10 minutos, 15 minutos, que o tempo também não se estende na reunião mediúnica, porque temos diversos espíritos em sofrimento que precisam do atendimento. Mas aquele momento, ele foi chave e fundamental para proporcionar o benefício para a situação que ele se encontra naquele momento. Então, saiamos com esta ideia de que, mesmo não apresentando um convencimento que nós almejávamos, ele não deixará de receber os benefícios. Mas tem um outro lado do choque anímico, quando essa fase inicial de aturdimento ela vai se dispersando, o espírito ele também vai ficando mais maleável às orientações. Isso pode acontecer no primeiro contato. E não significa dizer que aquele primeiro contato, mesmo que nós não saibamos, tenha sido o primeiro contato. E os espíritos eles vão participar de diferentes grupos mediúnicos conforme sejam as suas necessidades e a equipe que ali está a postos para o seu atendimento. Então, tudo isso para mostrar que este processo da comunicação mediúnica, nós que integramos ou futuros integrantes de reunião mediúnica, é um processo que requer de nós muita dedicação. Como o médio Jonas Filomeno utiliza a palavra abnegação. Então, nós precisamos, de fato, nos colocar por inteiro àquela tarefa, e isso não se constitui somente no dia que nós temos a atividade efetiva. É um trabalho contínuo de todos os dias para que, de fato, a nossa forma de ser, o nosso diálogo, a nossa fala tenha uma energia que promova este convencimento que nós almejamos daquele espírito. Então, em síntese, queremos dizer que o médium, todos nós sabemos, ele tem um preparo prévio para o exercício da sua função. Esse preparo no mundo espiritual envolve um preparo que vai acontecer na fase do processamento do modelo biológico em mapas cromossômicos, que é na parte que envolve esse nosso planejamento para o retorno, e nós temos um tempo que nos é destinado para essa tarefa. Recentemente, nós ouvimos de uma pessoa que já tem uma idade, já viveu algumas décadas da existência, que fala dos seus indícios de mediunidade, sinais e sintomas da mediunidade, mas que não tem ainda a mediunidade ostensiva. E aí, em nossa conversa, eu dizia: ouvimos mais de uma vez o nosso querido Divaldo Franco falar que a mediunidade não tem idade para a sua manifestação, que pessoas em idade avançada, depois dos 60 anos, elas vêm com o início, o afloramento da mediunidade. Então, nós não podemos ficar ansiosos
em relação a isso. Mas, uma vez acontecendo, existe todo um conjunto que são os requisitos indispensáveis para que nós possamos oferecer àquele espírito que é o nosso irmão. Podemos ser nós, no futuro, naquela condição, que vamos precisar deste choque anímico para sermos beneficiados, para podermos encontrar novas condições e, assim, melhorarmos e voltarmos para uma nova experiência. Porque todo aquele que está na erraticidade, em condição de sofrimento, ele certamente voltará em uma reencarnação que pode estar próxima, que pode estar mais distante. E este choque anímico que promove o despertamento, muitas vezes o tira daquela condição de inconsciência da sua realidade espiritual que já o acompanha há bastante tempo. Então, saiamos com esta informação da importância que o choque anímico oferece para a comunicação mediúnica, mas que todos nós, integrantes da equipe, possamos estar fazendo a nossa parte, buscando oferecer qualidade à nossa função, para que cada vez mais esse percentual de melhoria para o espírito possa avançar e beneficiá-lo nas suas diferentes condições. Esses seriam os nossos aprofundamentos iniciais, João, nessa segunda parte do capítulo 11º, intitulado Técnicas de Libertação. E eu esqueci de falar, além do livro Nas Fronteiras da Loucura, que nós já estudamos, esse que é Loucura e Obsessão, que nós estamos estudando, ainda temos em Trilhas da Libertação, Filomeno também fazendo uma abordagem sobre o choque anímico. Então, fica o convite para a leitura também dessa obra e buscarmos um aprofundamento neste tema. Ótimo, Tânia. Muito obrigado. Realmente um assunto muito importante e um assunto sempre que traz muitas dúvidas, muito questionamento nas reuniões de estudo de mediunidade. Então, convidamos então ao Laudes agora para fazer a conclusão desse capítulo 11 dos aprofundamentos. Você, Laudes. João, Tânia, amigos que nos acompanham, nossos votos de alegria em mais uma oportunidade de estudos. Eu gostaria de começar falando um pouquinho no capítulo que me chamou muita atenção quando o benfeitor nos cita Confúcio, quando fala o seguinte: estudar, observar e imitar sem pensar significa o mesmo esforço que andar sem rumo. Tudo quanto verdadeiramente sabemos, é justo saber que sabemos. Mas o que não sabemos, cumpre-nos saber que o não sabemos. Nisso está a sabedoria. Então, isso me trouxe uma lembrança que eu acredito que eu já tinha contado em um dos estudos já há muito tempo atrás, quando Sócrates havia falado do que eu só sei que nada sei. Nessa descoberta, quando justamente em contato com a Pitonisa, que havia avisado o amigo de Sócrates, quem seria o mais sábio da Grécia, que a médium diz então que seria Sócrates, e ele vai ter com um amigo dizendo que a Pitonisa havia dito, não é, as revelações que Sócrates seria a pessoa mais sábia, ele gostaria que aquilo fosse interrompido o mais rápido possível, mas gostaria de demonstrar também à sociedade que aquilo não era verdade. E com o auxílio do pai, com as dificuldades financeiras que o apresentava, ele pede auxílio financeiro para que pudesse contratar na época os sofistas que eram detentores de grande conhecimento, para que naquela técnica de um diálogo
depois relatado nos diálogos platônicos, mas na metodologia de Sócrates, entre perguntas e diálogos de aprofundamento, ele poderia rapidamente desmascarar o tanto de ignorância, não é, que Sócrates o tinha. Então, poderia confirmar que ele não era tão sábio assim quanto a pitonisa havia revelado. E isso foi feito. Foi contratado um sofista e começaram a entrar nos diálogos. E conforme Sócrates ia questionando as questões sobre as realidades filosóficas da existência, do conhecimento, da sabedoria, da origem ou do futuro sobre as existências, muitos sofistas começavam justamente a repetir aquilo ou imitar aquilo que eles haviam aprendido de acordo com outros sofistas. Reuniam os sofistas e iam repartindo conhecimentos. Como muitas vezes vamos pensar hoje num plano instrucional que todos nós o temos, muitas vezes recebendo instruções de múltiplas mentes que vão tentando nos passar instruções das suas percepções na base dos conhecimentos que eles tiveram. E, através dessas instruções, os sofistas também começavam a repassar. Mas Sócrates fazia uma tentativa um pouco mais profunda, para que pudesse entrar a fundo e descobrir o que tinha na essência do conhecimento daquele indivíduo que estava discutindo ou debatendo informações com ele. E ele poderia perceber que, quando chegava na raiz ou na profundidade da essência da questão, o sofista, ou aquele grande conhecedor daqueles conhecimentos por imitação, ele não sabia. Tentava trazer outras justificativas, mas não apresentava uma qualidade de resposta com um cunho reflexivo a respeito desse conhecimento. Então, ele começava a pensar aqui, calma, algo de conhecimento também o há. E fez uma nova contratação de um outro sofista, ainda mais renomado. E quando esse segundo sofista eles entram nessas discussões sobre as temáticas filosóficas da existência, sobre sabedoria, conhecimento e vários outros, como relatado no primeiro diálogo que havia feito com o sofista, ele chega à conclusão que, quando o sofista realmente declara que ele não tinha aquele conhecimento, Sócrates diz: talvez sim eu seja sábio. Porque o que esse sofista não conhece, eu já sabia que desconhecia. Então, isso me torna talvez mais sábio do que ele. Porque ele descobriu agora que ele não sabia. E eu já sabia disso há mais tempo que eu não sabia daquilo. Ou seja, saber também as limitações da nossa ignorância é uma grande fatia para começarmos a descobrir o conhecimento. Estamos falando de conhecimento, porque quando vamos falar de técnicas de libertação, Jesus havia nos dito: conheceis a verdade, e a verdade vos tornará livre. Ou seja, essa libertação, ela vai vir de uma maneira associada muito direta ao conhecimento real da verdade. Então, conhecer essa verdade de uma maneira essencial, conseguimos compreender quando Kardec falava que muito mais do que pela instrução, mas pela educação é que se transformará a humanidade. A educação, sim, nos faz entrar a um passo para podermos pegar essas múltiplas informações instrutivas e podemos avaliar o que isso nos leva sobre os rumos da nossa existência. Porque dentro das funções mesméticas que nós vamos tentando imitar ou copiar, isso muitas vezes nós vamos estudando, mesmo nas nossas obras espíritas, ou pegando livros talvez da ciência, da filosofia, ou de cunhos teológicos para aprofundar os nossos estudos. Se nós não tivermos uma base para começarmos a aprofundar o conhecimento essencial, nós vamos começando a seguir pegadas, e muitas vezes não são as pegadas que Cristo havia nos deixado como a realidade dessa verdade. E vamos deixando outras mentes interferir, não porque não estamos desejosos de estar no trilho, mas estamos desatentos, porque não estamos pensando na realidade desse conhecimento. E hoje, no mundo onde nós vemos a facilidade de criarmos meias verdades, dentro de um processo de 60%, 70% de verdade em um artigo, ou um conhecimento, ou informações que um amigo, um colega, um estudioso havia passado, tem 30%
de informações que podem ter me gerado dúvida. E eu preciso atentar sobre esse conhecimento, porque a partir do momento que eu vá aceitando pequenas meias-verdades, eu posso construir edifícios sobre aquela base que não durará por muito tempo. Kardec, quando vem fazendo o processo de compilação metodológico do Pentateuco Espírita, vai nos dizendo justamente que é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, porque nessa mentira poderemos sim construir edifícios. Então, quando o benfeitor vem nos trazer o alerta sobre esse conhecimento, para que nós possamos atentar sobre o nosso processo de desenvolver não somente a mediunidade, mas a nossa realidade como espíritas, como cristãos, sobre a nossa existência, é fundamental que nós possamos tirar essa venda e pegarmos exatamente a profundidade desses conhecimentos e começarmos a refletir qual é a essência dessas sementes em produtividade nas nossas vidas. Quando estava estudando para os estudos da reflexão da noite, peguei um livro chamado Dimensões da Verdade, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E já na introdução ele fala um pouquinho que estava Paulo e Barnabé sentados, e relatando a respeito do tesouro que eles haviam encontrado na sua existência. As verdades sobre quando Jesus havia falado que ele era, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, e relatando a respeito desses tesouros que haviam modificado as suas existências. Ladrões, criminosos que estavam ouvindo de tesouros, e como aqueles homens relatavam de uma maneira tão intensa aquele tesouro nas suas vidas, rapidamente se aproximaram e, armados à mão, diziam para que pudessem entregar os seus tesouros. E tirando os pergaminhos da pele, onde estavam as anotações para durar mais tempo, levavam no seu coração, próximo a ele, entregaram aos ladrões. E o que ocorre? A verdade para eles, ou seja, aquele pergaminho nas mãos daquelas pessoas que não estavam preparadas para tanto, não se passavam nada mais do que lixos a serem descartados. Então, atentar sobre essas realidades, porque muitas vezes nós ainda estamos nos agarrando a pedaços de lixos que preenchem a nossa mente à procura de ideias, de sensações, de prazeres, para tentarmos suportar os nossos dias e fazendo com que aquelas sensações vão brotando de uma maneira cada vez mais crescente, nos criando os hábitos, nos desenvolvendo os automatismos, e daqui um pouco, mesmo inseridos em trabalhos, seja no centro espírita, nos estudos, nas palestras, nos envolvendo muitas vezes ao trabalho mediúnico, esses pensamentos recorrentes não nos permitem fazer com que nós possamos avançar, porque aqueles pensamentos também nos prejudicam o processo evolutivo na construção do progresso que todos nós estamos inseridos nesse modelo aonde estamos hoje, entre provas e expiações no modelo terráqueo. Falo isso para que nós possamos chegar na temática da noite. Quando o nobre benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos coloca no capítulo Técnicas da Libertação, nos dizendo que essa exuantropia tiveram muitas dificuldades para que pudessem trazer os seus processos de tratamento e remodelagem diretamente aos modelos perispirituais daqueles espíritos que estavam atormentados e também em algumas deformidades, nos trazem 3 pontos fundamentais. A monoideia, a instilação exterior do ódio, e o ódio que já havia internamente naqueles espíritos. Então, quando nós vamos comentar um pouco sobre esse processo das monoideias, quantos de nós não começamos a tomar os nossos dias, muitas vezes, com ideias invasoras que vão tentando fazer com que tentemos relaxar um pouco a nossa mente, à procura de prazeres, à procura de viagens, à procura de compras, porque quando eu vou projetando aquilo, eu tenho no meu sistema dopaminérgico liberações hormonais que me geram sensações de bem-estar. Só que aquela geração de bem-estar momentânea, ou que dura um instante, instantânea, vai me gerar compromissos, às vezes, financeiros, que eu vou ficar por meses fazendo com que aquele pagamento ocorresse, para desejoso de uma nova sensação futura.
E eu vou fazendo com que essas múltiplas sensações vão preenchendo a minha vida. Só que o mar das horas que passam de uma maneira célere, nessas ondas das paixões que vamos tentando fazer com que o corpo usufrua, daqui um pouco, grande parte da minha existência foi para esse destino. E eu vou pensar que, apesar de eu estar vinculado aos processos de aprendizado na filosofia espiritualista, como nos propõe Allan Kardec, eu não tive, como de uma maneira tão brilhante trouxe a Tânia em relação à fase de Jonas, da abnegação. Eu não tive a entrega. Eu tive o quê? Eu tive os primeiros contatos nas linhas de conhecimento, mas eu não aprofundei para saber o que eu realmente sei. Porque se eu realmente sei de tais informações, eu já começo a aplicar tais informações em uma conduta real da minha existência, porque ali está o verdadeiro conhecimento. Porque até então, não, eu tenho alguns fragmentos instrutivos, de instruções, como se pedíssemos algo sobre as questões de física, química ou biologia que tivemos na quinta, sexta, sétima série. Se não é a minha área de ação, muito dessas informações se mantém sobre um grau de uma memória no meu inconsciente pessoal, lá adormecido, porque não foi muito bem alimentado. É uma instrução, mas não me tornou um conhecimento para aplicar na minha existência diária. Pode ter, de alguma maneira, moldado outro degrau na escada evolutiva? Pode. Mas, quando estamos falando de uma semente do Evangelho, nós precisamos saber que essa semente vem para botar uma árvore a produzir muitos frutos. Frutos que estamos falando da entrega. Porque esses conhecimentos vão fazendo com que nós tenhamos força, vontade, dedicação, para podermos nos colocar nesse processo não somente da abnegação, mas entendemos essas verdades. Então, a atenção dessas monoideias, para que nós possamos estar atentos nos convites do dia a dia, dos prazeres, do álcool, das drogas, das fugas dos jogos, das sensações dos prazeres das funções sexuais, da ganância, do dinheiro, do poder e tantos outros convites dos vícios que fazem com que o nosso corpo acenda algumas glândulas ainda no primarismo para as sensações que muitas vezes podem nos dar aquela falsa impressão de que somos merecedores. Trabalhamos tanto, nos esforçamos tanto, então precisamos ter esse escape. E instintivamente vamos tentando criar a racionalização com desculpas aparentes para fazer com que o nosso ego fuja. Voltemos, porque o conhecimento precisa trazer na mesa para planejarmos os nossos dias e cada uma dessas decisões. Estamos nos vinculando a uma reunião mediúnica, e se muitas vezes, quando lemos um livro, Memórias de um Suicida, quando vamos trazendo em uma reunião, quando um espírito suicida precisaria trazer um choque anímico de tal vigor, na dificuldade para encontrar um médium disposto e disponível com os fluidos necessários para que aquele choque anímico pudesse trazer os benefícios que aquele espírito estava necessitado. Porque o médium sentiria os seus efeitos. O médium traria consigo também algumas dores e sensações que seriam rapidamente depois restabelecidos e refeitos nos seus centros de força. Mas alguém abnegado para tal magnitude da tarefa. Uma médium foi encontrada e o benefício daquela alma para que pudesse remodelar um perispírito que já havia se afastado dos moldes humanos, aonde poderia dali iniciar o seu processo novamente na jornada reencarnatória. Imaginemos a capacidade de um médico, de um médium, capaz de moldar a vida de um outro espírito, com agora um co-criador da obra divina, doando-se, mas assumindo os compromissos. Por quê? Para chegar na reunião mediúnica com tal preparo, o preparo não aconteceu nos 15 minutos que antecediam a reunião. O preparo vem acontecendo no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, no decorrer da existência. E chegando o momento da reunião corriqueira, o médium está devidamente preparado, vestindo a sua túnica nupcial e sabendo muito bem o seu lugar na mesa, graças a renúncias e sacrifícios que o fez, porque sabe muito bem qual é o conhecimento que está inserido em uma reunião mediúnica, em uma entrega de tal importância na vida e na existência de outros espíritos.
Se estamos dispostos a assumir tal tarefa, é fundamental que possamos descobrir o que o benfeitor nos alerta. O que nós realmente sabemos. O que nós realmente não sabemos, e se ainda não sabemos, é importante que possamos descobrir, porque a gravidade de assumir tais compromissos é responsabilidade de cada qual. E que irá pesar as nossas consciências, porque não estamos mais brincando de jogar os dados. Não estamos mais brincando de pensar em fazer as descobertas de vidas futuras ou de perguntas banais como eram realizadas nas mesas girantes, nos palcos ou nos bares da França, da antiga Paris, mas estamos falando a respeito de orientações de almas sofredoras necessitadas de levar não num processo de imitação, mas de um sentimento puro que possa vibrar naquela alma em necessidade. E, se necessário, os choques anímicos, que possamos ter tal desenvoltura. Eu me lembro bem quando, na Mansão do Caminho, Divaldo estava acompanhando a reforma do cenáculo. E quando estava reformando, certo dia foi fazer uma visita no cenáculo para ver como estavam ficando as obras, e ele poderia então compartilhar um pouco da sua visão mediúnica, e dizendo sobre as telas que estavam sendo colocadas em cima do cenáculo, os aparelhos laterais móveis que os benfeitores poderiam movimentar de acordo com a presença de qualquer membro com necessidade na reunião, na palestra pública, mas outros aparelhos de serventia para os médiuns passistas quando começavam o parte dos passes, mas trazendo com que todo o processo na onda, não somente nas energias, mas os fluidos magnéticos, pudessem ter as suas ações nas dimensões do centro espírita. Tão bem informado e descrito nos conhecimentos profundos da nossa Sueli Caldas Schubert, também em uma obra magistral das dimensões da casa espírita. Então, precisamos despertar os nossos conhecimentos para fazer com que a tarefa consiga ganhar um verdadeiro sentido. Quando vegamos no Cristo Consolador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no advento do Espírito da Verdade, eles vêm nos dizer de uma maneira muito clara da revelação da verdade do processo da imortalidade da alma, da reencarnação. Mas no primeiro capítulo, quando o Espírito de Verdade vem nos trazendo as suas instruções no advento do Espírito da Verdade, a primeira delas está de maneira clara: espíritas, amai-vos. A segunda, instruí-vos. Ou seja, estamos falando de instrução, não é? A instrução vai fazendo com que a asa da intelectualidade vá ganhando amplitude, desenvoltura, mas o voo só vai acontecer quando, através da asa da moralidade, eu possa empregar o amor. O amor vem agora, primeiro, porque nós já temos condições de amar. E conforme fomos ganhando mais instruções para transformá-las em conhecimento, nós vamos desenvolvendo a asa da moralidade e fazendo com que o amor vá ganhando cada vez mais essa amplitude para podermos assemelhar as pegadas do Mestre. Depois, ele vai concluir no seu último, em Havre, 1863, quando vai trazer as informações de que o devotamento e a abnegação são elas que assumem diretamente os deveres para com a caridade e a humildade no desenvolvimento da criatura, no desenvolvimento do espírito. Ou seja, devotamento e abnegação. Precisamos realmente saber qual é agora, nas metas do ano que está se encerrando, mas também do ano que está recomeçando, porque o nosso orbe fez, ou está chegando muito próximo de concluir o seu giro. Seguimos normalmente, mas estamos fazendo com que possamos estar atentos ao tempo. E esse tempo que estamos tendo aqui na Terra, na oportunidade que estamos tendo de viver a época de grandes conhecimentos e poder ter nas nossas mãos as obras de Allan Kardec, de uma maneira para podermos entender a realidade dos ensinamentos de Jesus, de podermos ter a capacidade de ter acesso ao acervo de Chico Xavier, de ter em nossas mãos hoje, de uma maneira tão simples e digital, todo o acervo do nosso querido Divaldo Franco, dos múltiplos espíritos que se comunicaram através deles, para podermos fazer com que a nossa vida não seja uma imitação,
mas que possamos estar seguindo os passos e dizer naquele momento, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como Paulo dizia, não num processo de imitação, mas na realidade de que eu sei que os meus sentimentos hoje, do que eu conheci de Cristo, do que eu pude estudar e ver das entregas, o meu sentimento é puro e o desejo é o mesmo. Faz sentido para a minha existência, faz sentido para a minha entrega, faz sentido para a minha renúncia. Dessa maneira estaremos vencendo as grandes provas que todos nós estamos submetidos no mundo em que estamos, na jornada que experienciamos. Essas seriam as nossas reflexões da noite, com os desejos de um Feliz Natal e um excelente e a verdadeira prosperidade de Cristo, de Jesus, em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, Laudes. Obrigado, Tânia. Excelentes aprofundamentos. Um brilhante encerramento dos nossos estudos para o ano de 2025. Nós vamos estar, nas próximas 2 semanas, vamos parar os nossos estudos e voltamos em 3 semanas, no começo de 2026, para dar continuidade aí com o capítulo 12. Então, como nossos companheiros coordenadores disseram, desejamos a todos um Feliz Natal, um ano novo de muita luz, muita paz, muita fraternidade, que possamos continuar os trabalhos, possamos continuar os estudos, com esse nosso crescimento moral e intelectual que é tão necessário e tão importante nessa nossa jornada evolutiva. Fiquem todos com Deus e que possamos nos reunir em 3 semanas. Até lá.